Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos dar sequência na nossa disciplina, ok? Na disciplina de estruturas de madeira e metálica. Lembrando que a partir da unidade 3, né, nós estamos vendo as estruturas metálicas, ok? Então, pessoal, da aula passada, nós vimos as barras comprimidas, tá? E ficou faltando, então, a parte de flambagem global. Lembrando, para as barras comprimidas, nós íamos ver a flambagem local, que já foi visto na aula passada, e agora, então, que ficou faltando a flambagem global. Além disso, ainda na aula de hoje, nós vamos ver, então, as barras fletidas. Ok, pessoal? Beleza? Então, pessoal, se nós estávamos falando de flambagem local, onde nós estávamos analisando as peças, né, os elementos que compõem a seção transversal, né, no caso lá, a mesa e a alma da seção transversal. Neste caso agora, nós estamos analisando a flambagem como a barra como um todo, ok? Beleza? Então, não estamos falando mais de um fenômeno ali local, e sim do fenômeno como um todo, da barra como um todo, tá? Então, o que representa essa flambagem global em termos de cálculo, né, vai ser então o fator de redução adimensional, o Xi, tá? Esse fator é determinado em função do índice de esbeltez reduzido, lambda zero, tá? Então, inicialmente, o que nós temos que fazer? Determinar esse lambda zero, ok? Aí nós vamos analisar. Se ele for maior do que 1,5, vou usar essa equação aqui. Se for menor do que 1,5, vou utilizar essa outra equação. Então, essa primeira equação, 0,877 dividido por lambda ao quadrado. Se for menor do que 1,5, eu vou utilizar 0,658 elevado a lambda zero elevado ao quadrado, ok? Como eu determino esse índice de esbeltez reduzido? Através dessa equaçãozinha aqui, dessa formulazinha aqui, que é a raiz do Q, que nós já vimos na aula passada, vezes o AG, área bruta, vezes o FY, que é a tensão de escoamento, dividido por esse NE, ok? O que é esse NE? É a força axial de flambagem elástica, tá? E aí eu vou determinar esse valor como sendo o menor valor possível, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a força axial de compressão em uma barra de eixo perfeitamente reto atinge um determinado valor, a barra se torna encurvada. E aí nós temos o que nós chamamos de flambagem por flexão. Então, se eu pegar uma barra e comprimir essa barra, ela começa a ficar toda deformada. Imaginem vocês pegando uma régua escolar e vocês comprimem essa régua escolar. Então, ela começa a ter aquelas ondas, né? Agora, isso acontece, né? Por exemplo, se eu tenho uma peça robusta, então isso é difícil de acontecer. Agora, se eu tenho uma peça que é esbelta, esse processo é mais fácil de acontecer, né? Então, a partir dessa configuração, que é o que a gente não quer, que a peça esteja flambando, então a barra não consegue mais suportar esses acréscimos de força, ok? Por isso nós atingimos esse estado limite, ok? Exatamente isso que nós não queremos, que uma barra comprimida venha flambar e aí ela não consiga suportar esses acréscimos de força, ok? Então, essa força axial aí, de flambagem elástica, ela vai ser determinada por π ao quadrado vezes EI, E, módulo de elasticidade do material, I, o momento de inércia, K é o coeficiente de flambagem,
vezes o L, que é o comprimento da coluna, elevado ao quadrado, ok? Então, nós temos esse valor como sendo a força que causa a flambagem, ok? Então, a força axial de flambagem elástica, ok? Então, pessoal, o que isso vai depender? Aquele coeficiente de flambagem lá, o valor de K. Ele depende das condições de contorno da minha peça, ou seja, como essa peça está vinculada, tá? Então, eu tenho que analisar os vínculos, né, dessa minha barra, tá? Então, por exemplo, se ela tiver engastada, então eu tenho um valor aqui para os coeficientes de flambagem. Se ele está engastado em uma ponta e na outra ela está rotulada, então eu tenho outra situação, e por aí vai. Lembrando, sempre haverá uma diferença em relação a essa curva de flambagem, ou seja, essa configuração, essa nova configuração da peça quando ela vier a flambar. Tá? Então, se a gente pegar de novo o exemplo da régua, né? Então, se eu tenho uma régua e aplico uma força, então, basicamente, ela vai ter essa situação aqui, ó, porque ela estaria apoiada em uma extremidade e apoiada em outra. Então, eu possibilito tanto a rotação aqui, ó, né, a rotação dessa peça, quanto a translação, né? Perdão, a translação fica impedida e eu só possibilito essa rotação aqui, ok? Então, eu tenho essa configuração aqui, ó, para minha barra quando submetida à compressão, tá? Então, eu tenho que analisar esses valores do coeficiente de flambagem, ok? Lembrando, pessoal, a carga axial de flambagem deve ser o menor valor, né, pesquisado, né, depois de calculado, a partir dos possíveis modos de flambagem global, tá? Então, eu posso ter, basicamente, flexão em relação ao eixo X, flexão em relação ao eixo Y e flexo-torção, tá? Então, esses seriam as três formas de acontecer a flambagem. Então, eu vou identificar o valor para essas três e vou selecionar, vou adotar o menor dos valores do NE, ok? Então, pessoal, para a flambagem em torno do eixo central de inércia X, eu tenho que a carga de flambagem, ela tem a cara daquela equação que nós tínhamos visto lá um pouquinho no começo, né? Então, só que agora sempre levando em consideração o eixo X. Então, essa força, essa carga de flambagem vai ser o π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia em relação a x, dividido por kx, né? Agora estou analisando o coeficiente de flambagem em função de x, e o comprimento em x elevado ao quadrado. Se for para o eixo y, então eu tenho que analisar tudo aqui em função do eixo y. Então, essa carga de flambagem, ela vai variar conforme o momento de inércia, tá? Então, se eu tenho um momento de inércia maior para o eixo X, eu vou ter essa carga de flambagem também maior para o eixo X e vice-versa, ok? Para a flambagem por torção pura em relação ao eixo longitudinal Z, nós temos uma outra cara para essa nossa carga de flambagem. Então, esse NEZ, ele vai ser igual a 1 sobre o R0 ao quadrado. O que é o R0? O raio de giração polar da seção transversal. Vezes π ao quadrado, vezes E, módulo de elasticidade, vezes o CW, que é a constante de empenamento, dividido por Kz vezes Lz. Kz é o coeficiente de flambagem, o Lz é o comprimento no eixo Z, elevado ao quadrado, mais GJ. O G, módulo de elasticidade, só que agora transversal, e J, constante de torção da seção transversal. Tá? Então,
quando nós estamos falando de flexo-torção no eixo Z, né? Então, aquela carga de flambagem, ela muda um pouco de figura, ok? Porém, pessoal, na maioria das vezes, né, no caso de construções metálicas usuais, essa flambagem por torção não vai ser interferida. Tá? Então, perfis laminados I, H ou perfil composto com seção celular, a flambagem por flexão produz cargas críticas menores que os outros tipos de flambagem. Tá? Então, esse fenômeno eu posso desconsiderar, né? E aí, então, eu analiso apenas a flexão no eixo X, a flambagem por flexão no eixo X e a flambagem por flexão no eixo Y, ok? Então, não preciso verificar a flambagem por torção ou flexo-torção, ok? Então, analisaria apenas o NEX e o NEY. Desses dois, eu pego o menor valor como sendo o NE para a determinação do índice de esbeltez reduzido, e com o índice de esbeltez reduzido, eu vou determinar o meu coeficiente adimensional de flambagem global, ok? Além disso, pessoal, nós temos que analisar também o estado limite de serviço, tá? E aí eu vou analisar quanto ao índice de esbeltez, e esse meu índice de esbeltez, ele deve ser menor do que 200, ou seja, é o meu limite, tá? Então, o meu índice de esbeltez vai ser o K vezes L dividido por R, ok? E aí eu analiso, então, o índice de esbeltez para o estado limite de serviço, ok? Beleza, pessoal? Então, nós já havíamos falado lá nas outras aulas que não nos interessa apenas o limite de ruptura, mas também, que é o limite último, né? Mas também o estado limite de serviço, que nesse caso nós temos que verificar também, ok? Então, nós temos basicamente em relação às barras comprimidas esses dois casos que nós temos que analisar. Então, flambagem local, eu estou falando da flambagem da mesa e da alma, né? Se for um perfil cantoneira das abas e tal, né? E a flambagem global, onde eu estou analisando a estrutura como um todo e não os elementos que compõem a seção transversal, ok? Com isso, a gente consegue, então, definir o esforço resistente de cálculo à compressão, ok? Beleza, gente? Com isso, nós encerramos, então, a unidade 4.2, né, barras comprimidas, e agora nós vamos ver, então, as barras fletidas, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Beleza? Vamos ver se... Acho que já está aparecendo aí, né? Então, pessoal, até carregar aí, nós vimos, então, na seção 4.1, as barras tracionadas, tá? Então, nós tínhamos aqueles estados limites da escoamento da seção bruta, né? Ruptura da seção líquida, beleza, definimos o esforço resistente de cálculo à tração. Na seção 4.2, nós vimos as barras comprimidas, onde nós temos a flambagem local, que depende daquele fator de redução, o Q, né,
valor Q. Então, vou analisar os elementos que compõem a minha seção transversal, definir os valores QS e o QA, então consigo determinar aquele fator de redução da flambagem local. Para a flambagem global, é o que nós vimos agora nesse início da aula de hoje. Então, nós vamos analisar a peça como um todo, tá? E determinar, então, o fator de redução adimensional da flambagem global, ok? E, por fim, a gente consegue determinar esses valores e o esforço resistente de compressão, beleza? E agora nós vamos ver as barras fletidas, ok? Então, vamos para as barras fletidas, ok? Então, pessoal, as vigas, né, são as estruturas que estão submetidas a esse esforço de flexão, ok? E trabalham como elementos geralmente horizontais de transmissão das cargas de pilares ou outros elementos da estrutura. Ok? Então, basicamente, quando nós estamos falando de barras fletidas, nós estamos falando das vigas, ok? Então, as vigas são normalmente executadas com perfis do tipo I, tá? Aqui nós estamos falando de estruturas metálicas, ok? Fletidos em relação ao eixo de maior momento de inércia, o eixo X. Então, pessoal, isso é bastante importante, tá? Então, nós vamos posicionar a estrutura, né, no caso as vigas, de acordo com o seu momento de inércia, tá? Então, se eu tenho um momento de inércia maior do eixo X, automaticamente eu tenho que posicionar essa estrutura conforme a solicitação, ok? Então, sendo que os perfis mais adequados são aqueles com maior inércia em torno do eixo de flexão, ou seja, com as massas mais afastadas do eixo neutro. Lembrando que sempre, pessoal, aquela massa que está ali no meio da seção seria uma massa inerte, né? Essa é uma massa que ela não me dá um ganho de momento de inércia, né? Então, justamente por isso que a alma ali ela é mais esbelta, né? E tenho aquelas massas concentradas nas extremidades para me garantir um maior momento de inércia, tá? Isso nós vimos lá quando comparamos, por exemplo, os perfis utilizados, né? No caso I, com uma seção transversal de concreto armado, tá? Onde o concreto armado ele é uma seção cheia ali, ok? Então, as principais aplicações de vigas treliçadas em aço, cobertura de edificações industriais, estádios de futebol, aeroportos, né? Porque eu tenho uma excelente capacidade de vencer grandes vãos, ok? Então, o dimensionamento das vigas, eu vou verificar o estado limite último quanto ao momento fletor e a força cortante, tá? Com relação ao estado limite de serviço, verificando a flecha e a vibração excessiva, comparando com os valores aceitáveis. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui é o estado limite quanto ao momento fletor e a força cortante, ok? Lembrando, essas vigas estão submetidas a esses esforços né, de momento fletor e de força cortante. Então, com relação ao momento fletor, o colapso pode acontecer por meio da plastificação total da seção transversal, da flambagem da viga como um todo, ou seja, flambagem lateral com torção, FLT, ou da flambagem local de um ou mais elementos comprimidos da seção transversal, flambagem local da alma, FLA, ou flambagem local da mesa, FLM, ok? Então, pessoal, o fenômeno de plastificação total da seção ocorre com o aumento do carregamento atuante sobre a viga e, com isso, das tensões transversais
das tensões na seção transversal. Okay? Se existe um aumento do carregamento na viga, consequentemente eu tenho esse aumento das tensões também na seção transversal. Então, considerando uma viga biapoiada, submetida a um carregamento linear, né, ao longo de todo o comprimento da viga, nós temos que, pelo diagrama de esforços solicitantes, o máximo momento vai ser no meio da viga. Né? Então, nós consideramos a hipótese de que essa viga não pode sofrer instabilidade global ou local e que o carregamento é crescente com o tempo. Tá? Então, existe, pessoal, um fenômeno onde nós temos a plastificação dessa seção transversal, ok? E aí nós temos que definir o momento fletor correspondente ao início de escoamento, o MY, tá? E temos o carregamento, o momento em função da plastificação. Então, existe um carregamento inicial, certo? E aí, nesse primeiro início, nós temos o escoamento. Conforme esse carregamento vai atuando, né, na estrutura, posso chegar ao momento de plastificação, que é o que nós estávamos vendo aqui, que é o fenômeno de plastificação total da seção. E aí nós temos que definir, então, o MPL, que é o momento de plastificação, ok? Então, o momento fletor correspondente ao início do escoamento vai ser o W vezes o FY. FY é a tensão de escoamento. W é o módulo de resistência elástico da seção transversal. Para o momento de plastificação, ou MPL, nós temos Z vezes o FY. FY, tensão limite de escoamento. E o Z vai ser o módulo de resistência plástico da seção, ok? Então, para o início do escoamento, nós temos o MY, e para quando nós temos a plastificação, né, da seção transversal, nós temos o MPL, momento de plastificação. Ok, pessoal? Então, pessoal, a flambagem local da alma e da mesa, FLA e FLM, está relacionada à perda de estabilidade das chapas comprimidas que formam o perfil, tá? Sendo verificada por meio da esbeltez da seção. Lembrando, pessoal, quando eu tenho seções onde o índice de esbeltez quando essas peças são muito esbeltas, a chance de acontecer a flambagem é muito maior, justamente porque eu tenho esse problema em relação à espessura, né, esbeltez. Então, quando eu tenho aqui, né, quando essas peças estão submetidas a momento fletor, lembrando, pessoal, nós não estamos falando mais de barra comprimida, tá? Nós estamos falando de flexão, momento fletor. Então, a peça aqui, ó, ela está submetida ao momento fletor. E este momento fletor, aí sim, né, vai gerar essa peça aqui, por exemplo, né, essa mesa aqui, por exemplo, como comprimida, né? Então, lembrar lá dos diagramas de momento fletor, né? Então, neste caso, ó, eu tenho essa parte de baixo tracionada e essa parte de cima comprimida, ok? Então, é exatamente isso que nós teremos nesse caso. Tem um momento fletor aqui na minha peça, essa mesa de baixo estaria tracionada e essa mesa de cima comprimida. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Então, essa parte de baixo tracionada e a mesa de cima ela fica comprimida. E aí eu tenho a flambagem nessa minha mesa aqui por causa deste momento fletor aqui, ok? Beleza, gente? Ok? Então, por isso que nós temos que analisar
a questão dos diagramas de momento fletor, lá nas disciplinas lá de estruturas isostáticas, estruturas hiperestáticas, mecânica das estruturas, né, resistência dos materiais e tudo mais. Ok, pessoal? Beleza? Então, pessoal, quanto à ocorrência de flambagem local, agora, pessoal, essa flambagem local por meio do momento fletor. As seções transversais das vigas podem ser classificadas. Seção compacta, quando o lambda, a esbeltez, for menor do que a esbeltez limite para seções compactas, ok? O lambda P. Seção semicompacta, quando essa minha esbeltez estiver entre a esbeltez limite e a esbeltez limite para seções semicompactas, tá? Então, aqui eu tenho o valor limite para a seção compacta, o lambda P, e o lambda R como sendo o limite para a seção esbelta, ok? E aí eu tenho esses valores, ou seja, conforme essa minha esbeltez estiver dentro ou não desses meus limites, então eu tenho esses valores, essa classificação quanto à flambagem local. Tá? Então, posso ter seção compacta, seção semicompacta e seção esbelta, ok? Se for menor do que o índice, a esbeltez limite para a seção compacta, eu tenho seção compacta. Se for entre esses dois valores, eu tenho uma seção semicompacta. E se for maior do que o lambda R, né, que é o limite da semicompacta, então eu tenho uma seção esbelta, ok? Então, a NBR 8800 determina o processo de determinação do momento resistente por meio dos anexos G e H. Lembrando, para vigas de alma não esbeltas, no G, e no H, vigas de almas esbeltas, ok? Então, eu tenho que primeiro fazer essa classificação quanto à flambagem local e o seu índice de esbeltez, ok? A flambagem lateral com torção, FLT, então nós vimos o FLA e o FLM. E agora o FLT, flambagem lateral com torção. Se relaciona com a perda de equilíbrio da viga no plano principal de flexão, passando então a apresentar deslocamentos laterais e rotação de torção. Então, dado aqui uma carga, né? Então, essa minha barra, ela tende em ter esse deslocamento tanto lateral quanto essa rotação aqui em função deste ângulo, tá? Então, ela começa a entrar em instabilidade, ok? Então, essa minha peça, ela tendo a flexão lateral com torção, então, a tendência é que essa peça ela venha a sofrer essa torção, esse deslocamento, tanto o lateral quanto essa rotação, então ela começa a apresentar essa deformação em relação à flambagem lateral com torção, ok? Então, além desse deslocamento lateral, ela começa a ter essas rotações devido a essa torção, ou seja, ela começa a torcer propriamente dito, ok? Então, no caso da FLT, flambagem, né, lateral com torção, que é este caso que nós estamos vendo, né? Então, a viga pode ser classificada como viga curta, se o lambda for menor do que lambda P, viga intermediária, se o lambda for maior do que o lambda P, mas menor do que o lambda R, e viga longa quando o lambda for maior do que o lambda R, ok? Então, pessoal, o que acontece? Fica mais fácil de acontecer uma flambagem se essa peça for maior, ok? Então, a tendência de acontecer uma flambagem
é maior quando essa peça for longa, por exemplo. Então, se você pegar aí essa reguinha que vocês têm, né, ela for, quanto mais longa ela for, mais comprida ela for, mais fácil, né, de se acontecer a flambagem, ok? Então, na FLT, flambagem lateral com torção, né, ela é caracterizada por deformações laterais da parte comprimida da seção de um elemento submetido à flexão. Isso pode ser visto como uma barra comprimida continuamente travada pela parte tracionada que não apresenta a tendência de deformações laterais. Em função disso, as deformações laterais na parte comprimida provocam também a rotação na seção transversal. Então, por isso que, além daquele deslocamento na lateral, né, eu tenho a tendência de girar, né, essa seção transversal. Né? Então, a tendência é em ela torcer. Né? Então, existe essa rotação da seção transversal, além das deformações laterais, ok? Então, pessoal, basicamente, né, quando nós estamos falando de momento fletor, assim como lá nas barras tracionadas e nas barras comprimidas, o princípio básico, né, é o mesmo. Né? Eu tenho que, agora, o momento fletor solicitante de cálculo tem que ser menor do que o momento fletor resistente de cálculo. Tá? É a premissa que nós temos para a análise das estruturas. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Aqui por um momento pareceu que estava mudo. Não sei. Bom, então nós temos que o momento fletor solicitante de cálculo deve ser menor do que o momento fletor resistente de cálculo, ok? E aí, assim como nas barras tracionadas e comprimidas, nós temos que analisar o menor dos valores verificados, né, da resistência, tem que adotar o menor dos valores para o FLA, FLM e o FLT, ok? Então, eu vou determinar esses valores e considero como sendo o meu momento fletor resistente de cálculo o menor dos três, ok? Além disso, né, na NBR 8800, eu tenho que, para assegurar a validade da análise elástica, o momento fletor resistente de cálculo não deve ser maior que 1,5 vezes, né, a razão entre o módulo de resistência elástico mínimo vezes a tensão de escoamento do aço dividido pelo γ1, como nós estamos falando de escoamento, né, que é o coeficiente de ponderação de resistência, nós utilizamos o valor de 1,1. Quando nós estamos falando de ruptura, aí nós utilizamos o valor de γA2, que é 1,35, tá? Como nós estamos falando de escoamento, ou seja, estamos utilizando aqui tensão de escoamento, então esse γA1 é 1,1, ok? Então, pessoal, o momento resistente de cálculo para FLA, FLM e FLT é dado de acordo com o tipo de seção, tá? Então, para cada um dos tipos de seção que nós vamos adotar, né, para cada um dos casos, né, as barras, né, as vigas que estão sofrendo esforço solicitante de momento, então nós temos
essa configuração para dependendo do tipo de seção, óbvio, né? Então, seções compactas ou vigas curtas, lembrando, lambda, né, a esbeltez menor do que lambda P. Então, o meu momento fletor resistente de cálculo é igual ao MPL, que nós vimos lá no começo da aula, dividido pelo gama A1, 1,1. Então, esse seria o momento fletor resistente para seções compactas ou vigas curtas, ok? Seções semicompactas ou vigas intermediárias, que o meu lambda está entre lambda P e lambda R, então eu tenho que o MRD é igual ao CB dividido por gama A1 vezes o MPL menos MPL menos o MR vezes lambda menos lambda P dividido por lambda R menos lambda P menor ou igual ao MPL dividido pelo gama A1. Significa que esse valor que eu vou encontrar aqui é menor do que esse valor MPL gama A1, no caso, seria esse valor original aqui, ok? Para seções esbeltas ou vigas longas, eu tenho o lambda como sendo maior do que o lambda R. Então, o momento fletor resistente de cálculo vai ser o MCR dividido pelo gama A1. E também esse valor encontrado aqui, ele é menor do que o valor de MPL sobre gama A1, tá? Então, conforme eu tenho essa direção aqui, né, de sentido, ou seja, passando de seções compactas ou viga curta, para seções semicompactas ou vigas intermediárias, e seções esbeltas ou vigas longas, então esse momento resistente tende em diminuir também, tá? Porque aqui se eu tenho seções curtas, então esse momento resistente seria um valor maior do que se comparado com seções esbeltas ou vigas longas, porque a tendência de sofrer essas flambagens, né, para vigas que são maiores, né, mais longas, a tendência é que seja esse valor, né, para vigas compactas menor do que para essas vigas longas, ok? Então, por isso, esses valores tendem a diminuir conforme esse meu índice de esbeltez ele aumenta, ok? Ou seja, mais esbelto, automaticamente mais sujeita à flambagem essa minha peça estará, né? E, consequentemente, menor vai ser o momento fletor resistente para essa situação, ok? Se eu tenho uma peça mais esbelta, menor vai ser o momento resistente. Então, pessoal, aquele parâmetro CB que nós vimos aqui, ó, né? CB aqui, é chamado de fator de modificação para diagrama de momento fletor não uniforme. É calculado apenas para a FLT, uma vez que o momento fletor varia ao longo do comprimento destravado. Para FLA e FLM, deve-se considerar o CB igual a 1. Para FLT, então, eu tenho que determinar este valor por meio dessa equaçãozinha aí, ok? Então, nestes casos, né, eu tenho que analisar esses valores aí para encontrar o meu CB, tá? Então, 12,5 vezes o momento máximo, dividido por 2,5 vezes o momento máximo, mais 3MA, mais 4MB, mais 3MC, vezes RM, tudo isso tem que ser menor do que 3. Ou seja, esse CB aí vai de 1 a 3, ok? Então, pessoal, se nós formos analisar essa situação, né, o que nós estamos fazendo aqui? Nada mais do que uma média ponderada, essa primeira parte, né? Então, eu tenho 12,5 vezes o M máximo,
E aqui eu tenho essas parcelas, né? 2,5, 3, 4 e 3, somando isso aqui tem que dar os 12,5, tá? Mas o que é esse MA, esse MB, esse MC? M máximo é o momento fletor máximo de cálculo, tá? O MA vai ser o momento na seção situada a 1/4 do comprimento destravado. O MB, momento na seção central do comprimento destravado. E MC, momento na seção situada a 3/4 do comprimento destravado. Tá? Então, por isso eu estou fazendo um ajuste, né, no diagrama de momento fletor, né, que é o que nós falamos aqui, né? Existe um fator de modificação desse diagrama de momento fletor quando ele não é uniforme, ok? Então eu faço por meio desse CB, que é o coeficiente de modificação, né, do diagrama de momento, se ele não for uniforme, ok? Beleza? O RM, que vocês viram que aparece aqui, ó, tá? Então, vou multiplicar esse valor todo aqui pelo o RM. RM, então, é um parâmetro de monossimetria da seção transversal para seções com um eixo de simetria, tá? Fletidas em relação ao eixo que não é de simetria, sujeitas à curvatura reversa 0,5 mais 2 vezes o IYC, momento de inércia da mesa comprimida em relação ao eixo de simetria, dividido pelo o IY, que é o momento de inércia em relação ao eixo Y, ok? Elevado ao quadrado, ok? Então, pessoal, aqueles parâmetros que nós vimos aqui, né? Vamos voltar. MR, MCR, MPL, né? Então, nós temos que os parâmetros de MR, MCR, lambda P, lambda e lambda R são estabelecidos na tabela G1 da NBR 8800, ok? E aí eu tenho que esses valores são determinados de acordo com o tipo de seção e o eixo de flexão. Tá? Então, a tabela 4.3 que nós vamos apresentar na sequência mostra os valores desses parâmetros para a seção I e H, com 2 eixos de simetria, e seções U não sujeitas a momento de torção fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Para outras seções, eu tenho que verificar na tabela G1 da NBR 8800. Ou seja, isso aqui vai variar de acordo com o tipo de seção. Então, para dada seção, eu tenho esses valores aí, esses parâmetros, né, de momentos para eu depois determinar os valores do momento resistente, momento fletor resistente de cálculo. Ou seja, tudo isso vai variar conforme a seção e o eixo de flexão. Então, eu tenho diversas situações, essas situações estão na tabela G1 da NBR 8800, e aí eu vou enquadrar em qual caso eu tenho e fazer a abstração desses valores, ok? Então, por exemplo, para o estado limite FLT, flexão lateral com torção, o MR FY menos sigma R vezes W. E aí eu tenho diversas notas que eu tenho que analisar caso a caso, tá? O MCR vai vir nota 1, lambda vai ser o LB dividido pelo RY, lambda P é 1,76 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento, tensão limite de escoamento, lambda R vir nota 1. Ou seja, eu tenho que analisar cada um dos casos, né? Analisar o estado limite que eu estou verificando, determinar os valores para depois eu determinar o momento fletor resistente,
ok? Então, para cada um dos casos, eu vou ter as suas peculiaridades, ok? Então, FLT, FLM e FLA. Eu tenho todos esses valores aqui para esses parâmetros, para daí, então, eu encontrar o momento fletor resistente de cálculo, ok? Então, aqui nós temos essas diversas notas, tá? Então, a nota 1, o lambda R vai ser determinado por essa equação toda aí, né? O CW que vai aparecer aqui, ó, é a constante de empenamento. Esse J que aparece aqui representa o momento de torção e esse beta 1 vai ser essa, eu vou determinar por meio dessa outra equação. E aí eu vou fazendo essas substituições para encontrar os valores de lambda, vou classificar a minha viga, né? A minha peça, e aí sim eu vou chegar lá no momento resistente, momento fletor resistente de cálculo. Aqui também nós temos os valores de MCR, e daí aqui para cada uma daquelas notas dessa tabela aqui, nós temos que analisar cada uma dessas notas, né? Verificar se perfil é laminado, se perfil é soldado. Então, eu determino aqueles valores, aqueles parâmetros, para daí eu encontrar o momento resistente, ok? Então, nós temos as notas 3, nota 4, então tem que ir analisando conforme o tipo de seção, né? Eu vou verificar em qual situação se enquadra, para daí encontrar o momento resistente, momento fletor resistente de cálculo, ok? Para o esforço cortante, eu considero o estado limite último de escoamento e flambagem por cisalhamento dos elementos resistentes. Tá? Então, para as seções I, H e U, por que a gente coloca I, H e U? Porque são as seções mais usuais, né? Considera-se que apenas a alma resiste ao esforço de cisalhamento. E aí eu vou desprezar a contribuição das mesas, ok? Nesse caso, a força cortante resistente de cálculo, eu tenho o VRD, né? Ou seja, de novo, pessoal, eu tenho que levar em consideração qual é a esbeltez da peça, tá? Então, eu vou comparar a esbeltez da peça com aqueles valores, com aqueles parâmetros, tá? De lambda P, né, e o lambda R, para aí sim eu analisar qual é o valor que eu vou considerar como sendo o valor de a força cortante resistente de cálculo, ok? Então, se for peças curtas, ó, esse valor vai ser maior. Quando eu analiso as peças esbeltas, né, e aí então eu tenho um valor reduzido em função dessa configuração, ok? E aí então tem que analisar qual é o lambda, que vai ser o H sobre o TW, né? Então eu estou analisando a esbeltez da minha peça, vou considerar o lambda P este valor, o lambda R esse valor, vou determinar se a minha peça está entre aqueles limites estabelecidos, para aí sim eu verificar qual é a equação que eu vou utilizar para a determinação da força cortante resistente de cálculo, ok? E aí nós temos esse KV, né, que eu vou ter que utilizar ele aqui para determinação tanto do lambda P quanto do lambda R. Eu vou utilizar o valor de 5 para a alma sem enrijecedores transversais, para A sobre H maior do que 3 ou para A sobre H maior do que 260 dividido por H sobre TW ao quadrado. E para os demais casos, o KV como sendo 5 mais uma outra parcela, que vai ser 5 dividido por A sobre H elevado ao quadrado. O H é a altura da alma e o TW é a espessura da alma. Tá? Então, para análise do índice de esbeltez, eu vou pegar a altura da alma, dividir pela espessura da alma em questão, ok? Então, a força
cortante correspondente à plastificação da alma por cisalhamento, o VPL, vai ser 0,6 vezes AW vezes o FY, tá? O que é o AW? É a área efetiva de cisalhamento, né, que vai ser o D, altura total da seção transversal, vezes a espessura da alma, TW, ok? Então, eu tenho que o VPL vai ser 0,6 vezes a área efetiva, AW, vezes o FY, que é a tensão de escoamento limite para o aço. Ok, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a disciplina, encerramos a sessão 4.3, né, das barras fletidas. Então, eu tenho que analisar o momento fletor e tenho que analisar também o limite para as forças cortantes. Ok? Com isso, então, nós encerramos a aula de hoje, encerramos mais uma unidade e também a disciplina. Ok, pessoal? Desejo a todos um ótimo sábado, um bom final de semana e um ótimo feriado. Tchau, tchau, pessoal!